Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Hoje a gente está aqui num esquema meio diferente. A Vanessa Ábido está aqui comigo porque ela foi convidada a ser embaixadora do Conexão Mulher. Isso a gente já falou lá atrás. E a gente resolveu inverter os papéis. Acho que vocês devem ter um pouco de curiosidade, talvez, de saber por que isso daqui surgiu. Então a Vanessa está aqui para explicar. Eu vou responder tudo para ela. Van, obrigada por me entrevistar. Vamos lá? Tô adorando. Blá, blá. Vamos descobrir tudo da Patrícia hoje. Patrícia, me conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Quem é você? Por que Antes de começar a contar um pouco da ideia do podcast, da onde você veio? Qual é a sua carreira? Bom, desde que eu me conheço por gente, eu vendo alguma coisa. Eu sou da área comercial, sou vendedora. Né? Então, trabalhei em empresas multinacionais, trabalhei no ramo de seguros muito tempo e 26 anos, mais ou menos, da minha carreira em área comercial. Né? Veio a pandemia e eu estava como sócia de uma corretora do Rio de Janeiro e veio a pandemia bem nesse momento. Então, a gente teve que dar um passo para trás, desfazer a sociedade do escritório aqui de São Paulo, do qual eu era sócia, e eu me vi sem trabalho, né? Uma mão na frente e outra atrás. Sabe essa sociedade que você entra com o seu capital intelectual e sai uma mão na frente e outra atrás? Foi exatamente o que aconteceu. Então, eu me vi ali no meio da pandemia, com 44 anos de idade na época, trabalhando numa área comercial e tudo parado. Eu falei, gente, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Chorei 5 minutos, enxuguei as lágrimas, falei, bom, vamos aproveitar tudo que eu tenho de melhor, que é o meu networking. E fazer o que eu sei fazer, bater nas empresas e oferecer produtos para RH. Aí foi que eu saí do mercado de seguros, que até então era seguros, para trabalhar com produtos de RH. Então, eu já tinha esse network e o negócio aconteceu e estamos aí há 2 anos já, 2 anos e um pouquinho, com a Villanova Consultoria. E, cara, foram dias de luta e dias de glória, porque é uma construção do zero. Em alguns momentos eu falo que existir nunca foi uma opção, desistir nunca foi uma opção, mas tinha hora que só eu e meu travesseiro sabíamos das duras batalhas que eu estava enfrentando ali, sabe? Mas foi. E aí, hoje eu tenho uma empresa, trabalho com RH e criei o podcast aqui porque não tenho nada para fazer, sabe? Mas conta um pouquinho, ele tem um nicho? Assim, você trabalha com algum tipo de profissional específico ou qualquer profissional pode te mandar o currículo e as vagas te acham? Como é? É assim, vagas mais estratégicas, digamos, né? Diretoria, gerência, porque se for uma coisa muito específica de um determinado segmento, talvez essas pessoas não estejam no meu network, então demore um pouco mais para achar. Né? Mas, por exemplo, se eu fosse contratar funcionários para construção civil, isso é totalmente fora do meu eixo ali de transição, entendeu? De repente, uma pessoa da construção civil mesmo ali, ficaria mais difícil. E para quem que você acha que as vagas mais funcionam? Que tipo de candidato que você tem mais networking para... Cara, administrativo, financeiro, marketing, RH, tudo isso daí eu já trabalhei. Mercado de energia, por incrível que pareça, eu fiz algumas vagas para o mercado de energia. Então, assim, eu acho que a gente vai... Como é tudo muito recente, né? Eu pego essas oportunidades, peço um prazo maior, porque eu não sei em que tempo que eu vou conseguir atender, mas eu tenho feito um trabalho bem diferenciado, sabe? As pessoas, tanto os próprios profissionais que são selecionados, quanto até os que não são selecionados, agradecem toda a atenção que eu dou aos candidatos no momento ali que está acontecendo o processo. Porque eu fico sempre pensando assim, né, Paty? Quando a gente vai desenvolver alguma habilidade, tem habilidades técnicas que a gente consegue desenvolver. Você faz um curso, você aprende, você executa, você desenvolve em experiência de vida. Mas tem algumas habilidades que a gente não consegue aprender. Assim, e acho que talvez essa seja a sua qualidade. Essa facilidade de amarrar pontas. Sabe assim? De conhecer uma pessoa e aí apresentar outra. Sim. E isso, né? Que essa ideia de networking como um capital mesmo. Como se tivesse um valor, às vezes muito imensurável, um capital social, né? De ir amarrando todo mundo para fazer uma grande rede de apoio.
né? E aí, pensando nisso, vejo muito o podcast, né, com essa carinha de amarrar pessoas, de trazer convidados, de aprender e tal. Como que no meio disso, né? Então, assim, você já estava numa fase de transição de carreira, já estava começando numa nova empreitada, num desafio mega, numa época de muitas incertezas, que foi a pandemia. Da onde surgiu a ideia do podcast? Na verdade, era para ser um único episódio. Não sei nem se o nome era episódio, né, que poderia dar. Aconteceu um fato inusitado numa escola na região onde eu moro e eu fiquei assim, sem, sabe? Eu falei, gente, a gente precisa falar desse assunto com mais clareza. Que foi um caso de um suicídio de uma criança. Eu faço terapia, chamei a minha terapeuta, falei, vamos fazer um podcast? Todo mundo estava fazendo podcast. Chamei a minha amiga, que é psicóloga de crianças, e falei, vamos conversar nós três sobre isso? Vocês com muito mais propriedade e eu simplesmente como uma mãe de uma criança de 8 anos. Vamos fazer? Vamos. Deixamos passar um tempo daquele episódio que tinha acontecido, uns 3 meses, e vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre a criança na pandemia, né? E entramos ali nessa questão do suicídio também. Só que uns dias antes desse primeiro, né, que seria o único episódio a acontecer, eu encontrei meu tio, que é da TV. E falei pra ele, tio, vou fazer um podcast e tal. Ele falou assim, qual que é o tema? Aí eu falei, saúde das crianças na pandemia. Tá, mas e o nome do canal? Eu falei, que canal? Ele falou, não, peraí, você não vai fazer um podcast de um episódio. Você tem que ter uma frequência, pelo menos um por semana, você tem que ter um canal. Eu falei, tio, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho repertório, não. Ele falou assim, se vira, Patrícia, já que você vai fazer, faz um negocinho bem feito. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. E aí, eu comecei a passar uma enquete, falei, bom, já que vamos falar de mulher. Vamos dar voz pra mulherada, né? Pô, tem um monte de tema aí que já tá muito saturado, mas mulher, eu defendo isso, né? Passei num grupo de WhatsApp, sugestões de nomes e tal, deram várias sugestões. Eu que escolhi, falei, quer saber? Conexão Mulher, que eu quero conectar mulheres de todos os lados, de todas as histórias. E aí, eu fui me empoderando daquilo sozinha, num primeiro momento, ali fazendo aquele projeto na minha cabeça. E aí foi quando eu entrei em contato com o Mames e pedi para postar aquele primeiro episódio. E você falou, não, vamos fazer junto, blá, blá, blá. E aí o negócio começou a fluir. E algumas pessoas falaram, Patrícia, poxa, você leva jeito para isso. Poxa, você fez jornalismo? Poxa, que legal. E assim, eu não sei o que acontece, mas realmente eu me solto. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, e agora tá ficando que a gente tá conseguindo trazer ou diversos outros temas. E agora eu tenho a Renata, que entra como minha sócia do canal, uma grande amiga, que também é super a favor desse tema, de dar voz às mulheres. E o negócio aconteceu, e agora tá fluindo mais. Então, a gente já tem aí uma frequência de gravação maior, já temos episódios na frente aí gravados. Então, tá acontecendo e tô muito feliz. Um projeto de vida mesmo. Eu acho que essas coisas, quando elas se apaixonam, elas têm que ser embasadas, assim, o alicerce para dar certo esse tipo de coisa tem que estar muito ligado a propósito. Total. E eu gosto de dizer que propósito, né, como eu sou doutora em psicologia, atendo em consultório, sou professora e tal, o que é esse tal de propósito que virou modinha, né? Porque tem umas palavras que pega, depois você pega até bojo da palavra, né? Mas propósito é uma palavra boa, ainda é boa, apesar da gente já falar, de novo isso. Mas assim, eu gosto da ideia de propósito como você gostaria de ser lembrada. Ou como você gostaria que o podcast fosse lembrado. Você consegue pensar em alguma coisa? Consigo. E você me ajuda a construir essa minha resposta. Eu quero que a mulher que se sente desse lado que eu estou sentada, que está sendo entrevistada, tenha conforto de falar. Sem vergonha, sem pudor nenhum. Poder contar a sua história com tranquilidade. E sem julgamentos do outro lado. Entendeu? Então, porque às vezes a gente só quer trocar uma ideia, conversar. Se coloca no meu lugar, né? Sente a minha dor um pouquinho, deixa eu falar sobre isso. Então, é isso que eu quero, sabe? Que o Conexão Mulher deu voz mesmo. Onde vai chegar? Eu tenho aí o que eu espero para o futuro. Mas é esse legado que eu quero. Que a mulher pode gritar na potência que ela quiser.
Eu acho que é um propósito e tanto, né? É. A gente dá voz para as mulheres, né? Logo a gente... Bom, eu costumo dizer brincando, e você sabe que brincadeira sempre tem um fundinho, que se eu quisesse conhecer muito uma pessoa, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso saber quais livros tem na biblioteca dela, os livros que ela gosta. Eu preciso ver a caixa de remédio dela. Tá, nossa, eu meio hipocondríaca, viu? E eu preciso ver o lixo da casa durante uma semana. Me dê essas 3 coisas, porque eu sou uma detetive frustrada, na verdade. É mesmo? Assim, maneira de dizer, né? De como conhecer uma pessoa. Eu preciso dessas 3 coisas. Tá, vamos lá. Então, vamos começar dizendo... Os seus remédios eu vou te poupar de me contar. Nossa senhora. Mas eu quero começar... Se você pudesse dizer... Vamos fazer uma coisa assim, meio... bate-pronto, assim? Meio Marília Gabriela? Meio Marília Gabriela, vamos lá. Uma grande inspiração, né? Que eu queria saber um livro seu. Esse livro eu falei já numa entrevista que eu dei para um grande amigo, e eu continuo com ele como sendo um livro muito bacana, que é Comece pelo Porquê. Ele fala muito de propósito, do Simon Sinek. Então ele conta muito a história da Apple. É um livro sensacional, fala de propósito. Então, eu uso muito, inclusive, quando eu vou fazer as vagas, né, que eu trabalho, eu primeiro, antes de tudo, eu quero ir até a empresa, entender o propósito da empresa, entender para quem que essa pessoa vai se reportar, entender tudo, para eu conseguir vender essa empresa. Porque é o meu trabalho para o candidato também, eu vender a vaga para ele. Ele está procurando um trabalho, mas ele também tem o direito de saber aquilo. Então, esse livro, ele fala de propósito de uma maneira muito aberta que eu uso para tudo na minha vida agora. É muito legal. Muito bom. Depois a gente podia colocar o nome, né? Sim, para as sim. pessoas darem uma Comece olhadinha. pelo porquê. E se a gente fosse falar de uma viagem? Qual a viagem da sua vida? Olha, sem dúvida foi a viagem que eu levei a minha filha para Disney. Ela comemorou o aniversário de 4 anos dela lá. Acho que ela nem vai lembrar mais pra frente, assim, um dia a gente vai voltar lá pra ela relembrar tudo, mas foi emocionante pra mim. Eu não tive essa oportunidade que ela teve tão nova, então ter proporcionado isso pra ela foi muito marcante, sem dúvida. Não, e essa coisa de lembrança, né, só pra uma colaboração como psicóloga, eu sei que a entrevistada é você hoje, Imagina. mas não, só pra gente não deixar passar, na verdade, assim, pode ser que naquele momento ela não lembre daquilo, mas a sensação e as experiências que vocês proporcionaram, que vocês viveram juntas, isso fica. É um lugar de conforto, é um lugar do quentinho, é um lugar da emoção. E eu, particularmente, sou uma fã do Disney. Assim, eu me inspiro muito. Fiz vários cursos de atendimento Disney, assim, vários mesmo. Acho que é um cara de excelência. E a frase, grande inspiração dele, né? Que eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, né? Sem dúvida. Então, assim... Só que a gente tá fazendo aqui no canal uma ideia muito de que a gente vai chegar no impossível com todas juntas, né? Todas juntas. Ninguém larga a mão de ninguém, Exato. né? E uma pessoa que te inspira? Acabei contando a minha. Minha mãe. Por quê? Então, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Tô com 46, você imagina isso há 41 anos atrás, como que eram vistas as mulheres que se separavam. Então, ela foi muito guerreira de poder me criar sozinha. Claro, tinha minha avó ali do lado, né? A gente morava junto, eu, minha mãe e minha avó. Mas ela não sucumbiu em nenhum momento, sabe? Ela peitou ali. Meu pai não era participativo na minha vida, nunca foi. Então, ela conseguiu, desde naquele momento de criar os valores na criança, ela conseguiu ali me dar um alicerce bom e sem precisar, em nenhum momento, falar mal do meu pai, me colocar contra ele, sabe? Eu sempre tive essa figura dele na minha cabeça, uma figura boa, ok, né? Mas longe. Então, ela conseguiu me criar sozinha. Então, ela... E até hoje, né? Minha mãe tá comigo todos os dias, praticamente. Mora perto de casa. Todo final de semana a gente tá junto ali. E sempre que eu preciso de um colo, é lá que eu corro, sabe? Porque às vezes a gente precisa, né? Desse colinho, deitar. Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Tô precisando de colo. E sempre me apoia nas minhas decisões. Ela sempre falou assim, Patrícia, você acha que você tem que ir? Eu acho que sim ou eu acho que não. Ela sempre falou, vai. E se não der certo, eu tô aqui. Uhum. Sabe? Então, é isso que eu quero transmitir para minha filha também. Não, e a força dos ancestrais, né? Tipo, quando tem mulheres fortes assim, necessariamente a sua filha já vem com essa carga. Já tá internalizado, né? É bonito de imaginar essa relação e ver o quanto que
Por isso, talvez, essa ideia de que a gente precisa dar voz para as mulheres, né? Porque imagina como essas mulheres que foram divorciadas, desquitadas, muitas vezes na época, passaram em silêncio, né? Em silêncio, é. E quem me conhece há muito tempo sabe como é a minha relação com a minha mãe. É uma coisa invejável, assim. Muito legal mesmo. E me conta aí, uma qualidade sua. Eu sou muito potente. Como que é isso? Eu não sei fazer nada no meio termo ali, sabe? No médio. Eu sempre assim, já que eu tenho que fazer, vamos fazer um negócio bem feito, que nem lá, o podcast. Meu tio tinha falado, não tinha pensado em ter o canal, mas já que vamos ter, vamos fazer um negocinho bonitinho. Vamos fazer dar certo. Quando eu criei a minha empresa lá, no começo da pandemia, eu não queria simplesmente mudar o meu cargo no LinkedIn e fazer... Não, eu queria fazer... Eu construí ali uma empresa, eu fiz tudo. Eu fiz um lançamento, eu fiz... Então, eu quero que tudo seja muito bom. Não estou falando em termos de qualidade, assim, não é essa a palavra, mas eu quero que tudo tenha a minha essência, sabe? Que tudo se pareça muito comigo. No superlativo, digamos assim, sabe? Tem que ter volume. Eu não gosto de chamor, não gosto de nada morno, não gosto de banho morno. Pra mim, ou é quente, ou é frio, não. Mas, assim, não tem essa potência que eu tô te falando. Por outro lado, também pode ser essa potência toda pode ser um defeito, né? Se eu fosse te perguntar qual seria seu defeito, era esse? Eu acho que na mesma linha, essa potência é um defeito, porque como não são todas as pessoas que estão na mesma sintonia que eu, na mesma vibe que eu, isso às vezes assusta muita gente. As pessoas me olham com, nossa, mas que exagero. Nossa, mas você tem que ser assim. Nossa, mas, entendeu? Isso dentro de casa, com a minha mãe, com amigos, com chefes e tal. Então, eu acho que pode ser uma coisa muito boa em determinado momento, essa potência, mas também pode ser uma coisa muito ruim, pode ser um defeito. E aí as pessoas que não estão nessa mesma vibe que eu meio que ponho ali do lado, sabe? Quero fazer aqui um desabafo, aproveitar esse momento aqui, tá? Para fazer um desabafo. Que esse ser humano chegou ontem na minha vida. Eu falo mais com ela do que eu falo com meu marido. E se eu atraso para responder para ela, porque provavelmente eu tô trabalhando, sabe? Vocês estão me escutando? Alguém mais aí conhece a Patrícia e sabe que eu não tô exagerando? Ela fala... Ai, você tá muito sumida, cadê você? Isso aí é potência, né? Mulher potência. Que quer fazer. Não é braço curto, né, minha filha? Não sou oracinho, braço curto. Eu quero abraçar tudo. Bom, e o que te irrita? Olha lá. A cara dela. O que te irrita? Gente não respondeu lerda. o WhatsApp. Não respondeu o WhatsApp. Não, gente lerda. Gente lerda. Cara, o tempo é assim, ó. Eu preciso de agilidade no meu dia a dia. Então, pessoas que não... gente, até é pecado falar isso, né? Não gente, sei. Né? Não, mas assim, é verdade. Gente lerda me irrita. Então, eu tô no trânsito. Tem uma topeira ali na frente, me irrita. Entendeu? Não ser generoso, assim, dar esse exemplo. Mas é isso. Gente lerda me irrita. Eu sabe o que me irrita pensando assim nessa coisa da potência? Quando a pessoa... Pior do que lerda é a pessoa que fala que vai fazer um tarefa e não faz, né? Assim, entendeu? Assim, não quero, eu não tô nesse mood, não tô afim, tá tudo bem. Agora, se você fala que você vai fazer um negócio, só faz. Só faz o negócio. Não deixa estacionado, né? Procrastinação. Isso me irrita profundamente. Em ficar empurrando as coisas. Eu sou muito assim. Tem que fazer? Vai lá e faz. Tira da frente. Resolve. Risca. Fila. E o que te acalma? Eu acho duas coisas me acalmam. Uma acalma muito mais que a outra. Ver minha filha dormindo me acalma. Fofo isso. De olhar aquilo ali e falar, ai, meu Deus, que coisa mais fofa, né? Eu que fiz, né? E, cara, uma coisa que me acalma é ficar com a minha gatinha, assim. Minha gata me transmite uma paz, sabe? É uma coisa estranha, assim. Muitas bruxas morreram assim. Pode ser. Quem sabe? Eu gosto de gato. Na minha casa não pode ter gato, porque não tem como pôr tela num pedaço lá. Mas eu gosto de gato. Não, a história com a minha gata é incrível, como né? Como é? Conta. Porque meu marido fala que não gosta de gato. Eu até acho que ele não gostava mesmo. E eu sempre tive gato. E eu queria um gato. E a gente já tem um cachorro. E na pandemia eu tava morando numa casa. E eu alucinei tanto ele, que teve um dia que uma amiga postou que tava um gatinho pra adoção. Eu falava, Maurício, por favor, vai.
que lindinho. Ele fez assim, tá bom, Patrícia, pelo amor de Deus, pega esse gato logo e não me enche o saco. Eu falei, não acredito. Ele falou, vai logo. Fez assim. Mas na hora, eu mandei uma mensagem pra menina, falei assim, é meu. Ela falou assim, já adotaram. Eu fiquei, eu não acredito. Daí eu falei, adotaram o gato. Ele falou, se vira, você tem 3 horas pra arrumar um gato. Mentira. Juro por Deus. Você tem 3 horas pra arrumar um gato. Ele é acelerado igual você. Não, não é. Mas ele me deu 3 horas que ele falou, ela não vai conseguir, né? Ela não vai conseguir. Ele sabia que você ia. Mas ele não conhece a minha potência. Então. Você não sabe onde que eu achei minha gata? No OLX. Juro. Coloquei o OLX, falei, Natália, senta aqui, vamos escolher um gatinho. Porque se você vai nessas ONGs, né, de adoção, você tem que ter a casa toda com rede, você tem que passar por um processo ali, né, de adoção, que em 3 horas não ia acontecer. Então, eu precisava de alguém que quisesse realmente doar um gato assim, leva. E aí, comecei a ver um monte no OLX, de repente eu vi a minha gatinha. Aí, na hora, mandei uma mensagem pro cara, falei, olha, eu quero a gata, tal, macho ou fêmea, tal. Cara, em 3 horas a gata estava dentro da minha casa. Eu fui lá não sei onde buscar o gato. Como chama a gata? Mel. Aí depois me falaram, você é louca, pegar um negócio no OLX, a gata podia ter uma bactéria lá, que eu nem sabia, que tive gata a vida inteira e nem sabia que gato podia ter, mas tava tudo certo. Cheguei em casa, o cachorro ficou alucinado. Ela era uma coisinha assim, ó, tinha 2 meses. O cachorro ficou alucinado, e ele era um trambolho, né? Ele ia machucar a bichinha. Onde que a gata foi? Aqui no Maurício. Ficava parecendo um papagaio de pirata, sabe? Aqui, a gata ficava toda arisca aqui. Bom, hoje eles têm uma relação própria, né? Os dois. Ela é a minha paixão, assim. Onde eu tô, a gata tá atrás. Eu tive gato quando era pequeno. Dizem mesmo, né? Que o gato tem essa coisa do feminino, né? Essa coisa do mistério, da lua, né? Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, nos arquétipos do Jung, tem a ver com essa coisa do sensível, né? Então, quando fala essa coisa da bruxaria, na verdade, o feminino sempre assustou. Sim. E por isso que eu acho tão bonito Conexão Mulher. Pois é. Né? Assim, eu sou sua fã. Eu tô assistindo televisão, ela vem, vamos pôr, tô no meu quarto, ela vem, tô deitada aqui, ela sobe, ela deita aqui e fica olhando pra minha cara assim, ó. Eu tenho que tirar ela de cima de mim. Só minutos. Né? Fica aqui do meu ladinho, tá bom. Mas é uma ligação muito louca, a minha e da gata. Que coisa, né? Eu acredito nisso. E medo? Do que você tem medo? De morrer, né? Como Nossa assim, Senhora, morro de medo de morrer. Você mesma Eu morrer de qualquer jeito. Mas tem algum medo específico? De morrer de um jeito? Não, morrer. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Eu morro de medo de morrer. E não é por conta de pensar numa dor que eu possa ter e morrer, ou de uma doença que eu possa ter e morrer. É o medo de como vai ficar todo mundo aqui. De deixar minha mãe, deixar minha filha, deixar meu marido, deixar minha família, deixar meus amigos, deixar meu legado, entendeu? Olha que coisa louca. Eu tenho medo de morrer. Morro de medo. Não, eu também tenho medo de morrer. Quando eu tô com meu marido. Junto, sabe? Falar morrer, deixar meus filhos com quem? Então. Eu tenho também. Mas eu falo pro meu marido, não vou morrer, tá? Eu também não tenho tempo pra morrer. Não. Tô muito ocupada pra morrer. Tem muita coisa pra fazer. Não. E o que a gente vai estar fazendo nesse podcast daqui a um ano? Vou falar uma coisa, hein? Hoje, né, pra gente ter sempre coisas novas falando, eu e a Renata, a gente se descabela pensando em quem a gente vai chamar, que tema que a gente vai falar, porque é só mulher. E mulher que tem história, mulher que tenha repertório, mulher que tenha... Que saiba se expressar aqui, porque tem gente, às vezes, que tem uma história, mas não consegue falar, né? E eu preciso dessa voz, dessa potência dessa voz. Então, hoje a gente tem ali uma agenda das pessoas. Daqui a algum tempo, eu quero que se inverta esse papel. Eu quero que as pessoas... É um sonho, né? Sonhar não paga imposto, né? Eu quero que a Conexão Mulher seja procurada e das mulheres falar assim, posso ir aí contar minha história? É isso que eu quero. Que lindo! É isso. Aí passaram os anjos e disseram amém. Amém. E se aí chegou lá, tava andando no deserto, tropeçou, lâmpada mágica, gênio, pedido. 3. 3. Bom, vida eterna.
O pedido é meu. O pedido é meu, que ninguém morra dos meus ali. O pedido é meu, né? A gente tá liberado, o morrer, gênio... Não, dos meus. Vocês fazem parte dos Obrigada. meus, tá bom? Do meu núcleo ali todo. Cara, eu acho que saúde, né, para minha família, para as pessoas ali que me cercam, ter uma família saudável, acho que isso é um pedido que nunca é demais. Tem que ser material? Ué, o sonho é seu, o gênio o gênio é seu. meu, o gênio é meu, o gênio é meu. Cara, que difícil, né? Eu tinha pensado em um só, eu sabia que essa pergunta vinha. Nossa, que difícil olhar pra cá e falar meu último pedido. Eu com certeza ia pedir uma casa na praia, porque eu falo isso desde que antes de casar. Eu falo, gente, eu só queria uma casa na praia. Ainda não consegui. Não, tudo bem, eu posso até pedir uma casa na praia, mas pode ser por teletransporte, assim, pra fazer assim, ó, e tá lá já? Não sei, porque... você vai me convidar? Convido. Não, assim, Puxa, o gênio, viu? Caramba, cara. Paz pra humanidade. Vamos ser generoso. Paz pra humanidade. Guerra, essas coisas que a gente vê aí na televisão de bombardeio, dessas politicagem, de ódio, fome, miséria. Eu queria que isso acabasse. O gênio é meu, né? Ué. Vai ter trabalho esse gênio. Mas eu acho interessante também, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, nas guerras e nessa coisa... São forças do masculino, né? Se a gente for pensar. São forças... Você não vê duas mulheres falando, vou te dar uma ideia, fazer uma guerra aqui. É sempre uma energia masculina. Então, na verdade, quando a gente está falando disso, né? Acho que no fim do dia o podcast acaba sendo uma grande homenagem para sua mãe, né? Também. Essa força do feminino que vem e traz essa ancestralidade, que traz essa conexão com essas mulheres todas. Isso aqui mobiliza, né? Assim, na hora... É como se... Eu gosto muito dessa imagem, que é uma pedrinha que a gente joga num lago. E ela vai. Ela vai. Se você parar para pensar nessa imagem, ela acontecendo, é muito legal, né? É muito legal. E aí eu vejo muito o podcast com essa carinha de uma pedrinha no lago, propagando e chegando nesses lugares e tentando, né? Porque a paz, ela é ativa. Ela não é parada. Ela é ativa, ela é movimento. Ela é proporcionar conversas, assuntos. Então, acho que no fim do dia, amarrando todas essas coisas e os nossos gênios, eu acho que faz sentido isso. Você sabe que aconteceu agora uma coisa interessante? Eu fiz um curso de mindfulness. E coisas incríveis aconteceram. Cara, incrível. Quando a gente muda a vibração da nossa vida, as coisas fluem, sabe? Quer contar um pouquinho para as pessoas que não sabem? Quero. Então, esse curso de mindfulness, mindfulness quer dizer atenção plena, né? Você usa meditação também ali. Imagina eu meditando, né? Essa acelerada que eu sou aqui, né? Mas eu consegui ali arrumar um tempo e me dedicar para isso, porque eu precisava dar uma sentada, sabe? Eu estava muito, né, no espaço. E ali eu comecei a ver que as minhas vibrações estavam Tava tão positivo ali que as coisas começaram... O podcast nasceu ali, no começo desse curso. Então, até eu dei um testemunho, né? Lá no final do curso, né? Porque lá a gente já estuda também um pouco sobre física quântica. Que você atrai o que o seu pensamento também... Até onde o seu pensamento pode ir. Então, eu comecei a vibrar em outra frequência. Porque uma coisa é certa, né? Lamúria gera lamúria. Então, se você não tiver o seu pensamento positivo, as coisas não vão acontecer. Então, eu comecei a mudar um pouco essa frequência. Claro, eu tenho milhões de problemas, eu tenho minhas dores, né? Afinal de contas, eu sou mulher, né, gente? É isso aí. Mas eu me sinto um pouco mais vivendo o momento presente, curtindo tudo que ele pode me proporcionar. Então, a minha energia hoje está dedicada ao meu trabalho, né? Que, querendo ou não, é uma Vila Nova Consultoria que me traz o dinheiro, né? O que eu preciso para viver, né? Conseguir arrumar tempo, porque eu sempre me falava que eu não tinha tempo para nada. Porque sou mãe, sou empreendedora, sou esposa, sou filha, sou amiga, quer dizer, muita coisa para fazer. E
quando veio isso de você conseguir, do curso, de falar, olha para o momento presente, comece a fazer as coisas que te dão prazer, né? Essas coisas, eu vi no podcast aqui uma coisa que me dá prazer. Então, eu arrumei esse tempo para mim. Então, dentro de todas as atividades que eu tenho, eu ainda tenho tempo para estar aqui, fazendo coisas que é o meu propósito de vida. Então, essa vibração foi incrível e eu tô me policiando, e eu acho que todo mundo devia se policiar para cada vez mais ter pensamentos positivos. Por mais que, cara, tem dia que você fala, meu Deus do céu, por que eu acordei? Eu acordei porque o dia é lindo, porque o sol tá lá mesmo atrás das nuvens, e que vai ser um dia de bênçãos, e que se tiver problemas eu vou conseguir, com inteligência, passar por cima disso. Então, é isso. Vamos fazer um papá? Uma palavra só? Ai, meu Deus. Uma palavra só, vai ser fácil. Dia ou noite? Dia. Praia ou montanha? Praia. Comida preferida? Macarrão. Cor? Preto. Sério? Gosto de preto. É uma palavra. Preto. Signo? Peixes. Ah, não parece pra mim. Aliás, em casa somos todos piscianos. Nossa. E pra finalizar, o que você gostaria de deixar de mensagem pra audiência bombando? Que cada pessoa encontre o seu propósito. É difícil. Sabe por quê? A gente tem que pensar no legado que a gente quer deixar. Que marquinha que você quer deixar no mundo? Né? Nem sempre a gente vai trabalhar do que a gente gosta. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente se forma numa determinada profissão, o diploma fica lá na gaveta. Você nunca nem usou aquilo. Mas já que você vai estar naquela situação, estar trabalhando daquilo, estar fazendo aquilo, faça com o seu melhor. Sempre. Sempre. E ache esse propósito de vida. O que te dá prazer, de fato? É difícil, mas todo mundo tem ali um propósito na vida. Então, acho que quando você encontra esse propósito, as coisas fluem melhor. Muito bem. Queria muito agradecer essa honra de poder te entrevistar. Imagina. Um privilégio de poder estar aqui, que o podcast vire ainda um sucesso maior, que a gente está só começando. Só começando. A gente é gente, hein, Van? Agora eu conto com você mais ainda. É uma honra poder ser embaixadora dessa ideia toda do Conexão Mulher. E também convidar os patrocinadores, né? Quem quiser patrocinar pode mandar mensagem em inbox, que serão muito bem-vindos. Aproveita que ainda tá no começo, porque depois vai ter fila. Cota de patrocínio. Cota de patrocínio. Muito obrigada. Obrigada, Van. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, fui.